Então, turma, essa é a terceira parte da nossa aula. Como eu havia dito para vocês no roteiro, a nossa aula seria dividida em 3 partes. Primeira parte, o roteiro, segunda parte, a revisão, e a terceira parte são esses slides, que vão formar, então, a última parte da nossa aula e o encerramento do conteúdo Simple Past. Aqui, depois de retomarmos este vocabulário, vem o desafio. Então, presta atenção. Story or history? Do you know the meaning? O significado, a tradução, melhor dizendo, é o mesmo. Story e history traduz-se como história, porque na língua portuguesa só tem uma palavra. Como curiosidade, eu já vou dizer para vocês que há muitos anos já existiu em português a palavra história, que tinha o sentido de story, e a palavra história, que era traduzido como history. Mas isso caiu em desuso. Então, em português, hoje, nós só temos a palavra história. Portanto, story ou history traduz-se da mesma forma. Mas será que essas duas palavras têm o mesmo significado? A tradução é a mesma, mas é o mesmo significado? É o mesmo sentido? Não, né, galerinha? O uso não é o mesmo. Story é utilizado para se falar de uma narrativa, seja ela fictícia ou não. Fictícia porque é uma história que eu posso criar. Ou ela pode ser uma história real. Eu posso ter visto alguma coisa, eu posso ter vivido alguma coisa e eu vou contar essa história. Então, eu digo que eu estou contando uma story. E history é utilizado para escrever acontecimentos do passado, sendo também designado para tratar da matéria história. Então, quando a gente fala de um acontecimento histórico, é history, ou da disciplina história, né? Aqui, turma, eu coloquei um fragmento. Na realidade, tem nesse slide, tem outro, que são dois pedacinhos de 2 histórias infantis. Eu só coloquei esses 2 pedacinhos para mostrar para vocês uma outra forma de story, porque o nosso livro trouxe 3 stories e as 3 tinham diálogo. Aqui eu queria mostrar para vocês que não necessariamente precisa ter diálogo. Então, aqui tem uma história, que é story, e aqui tem outra story. Essa aqui é a do Pinóquio. Bom, o nosso desafio, eu acho que vocês já devem ter suspeitado, que vai ser a escrita de uma história. Então, eu fiz um questionário para ajudá-los. Primeira atividade é essa: Answer the questions. Aqui nós temos algumas perguntas, vejam. Eu preparei 11 perguntas e eu quero que vocês respondam no seu caderno, certo? Respondam com bastante atenção, prestando atenção no uso do verbo, no uso do simple past. Turma, aqui se vocês observarem, são as mesmas perguntas do slide anterior, porém, elas estão respondidas. São as minhas respostas, né? Por isso o título My Answers. Eu respondi para vocês terem um exemplo, mas não vale colar, façam as suas. Vejam, todas respondidas, mas são apenas exemplos. E agora, let's write our story. This is my story. Turma, eu comecei a minha história, aproveitei algumas das minhas respostas do questionário anterior e comecei a minha história, só para vocês terem uma noção, né? E então, botei o seguinte comando: Look your answers and write your story. Peço para vocês olharem daí as respostas de vocês e vocês escreverem a história. Vocês vão ser obrigados a escrever a história baseado naquelas perguntas? Não, turma, vejam o que eu coloquei abaixo. Faça a atividade no caderno. Você tem 2 possibilidades para fazer esta atividade. Letra A,
Pode aproveitar suas respostas e relatar como foi o seu dia de Páscoa. Por que relatar como foi o seu dia de Páscoa? Porque as perguntas que eu fiz anteriormente são perguntas sobre o domingo, o último domingo, que foi o domingo de Páscoa. Se vocês não quiserem usar aquele questionário para escrever a história de vocês, não tem problema. Então, tem a segunda alternativa. Escreva uma breve história sobre algo que você gostaria de contar. Pode ser algo que você presenciou, algo que você viveu, como vocês preferirem, certo? Turma, aqui tem um lembrete. Lembre-se, como você contará algo que já aconteceu, sua história deve ser escrita no Simple Past. Aqui, turma, eu coloquei uma historinha bem simples, só para vocês perceberem que ela não precisa ser sofisticada para ser uma história. Então, eu comecei a historinha colocando as frases uma ao lado da outra como um parágrafo introdutório. E depois eu coloquei frases uma abaixo da outra, para que vocês percebam que muitas vezes, sendo bem organizado, mesmo não sendo tudo na mesma linha, não tendo conectivos, a nossa história tem sentido. Então, é uma outra possibilidade para criar a história. Aqui alguns lembretes sobre o Simple Past, né? Usamos o auxiliar did nas negações e interrogações que não tiverem verbo to be. Então, vocês só vão usar did se na história de vocês precisarem fazer uma negação ou tiver um diálogo, vocês colocarem uma pergunta. As frases afirmativas devem ter verbos no passado e não devem ter o auxiliar did. Como a história é no Simple Past, vocês vão contar algo do passado, ela vai precisar de verbos no Simple Past. Então, não esqueçam desses dois pontos, ok? A nice job, students. Eu confio em vocês, eu sei que vocês vão tirar de letra essa atividade, hein? Bye and kisses!